Olá, você que é estudante de engenharia, estamos agora resolvendo uma questão, até por sinal recente, que tem um certo contexto para vocês, que é a seguinte: quais são os componentes de um vetor V nas direções dos eixos x e y desse vetor que está localizado no plano cartesiano, no plano xy? Ele tem para nós um módulo para V da ordem de 7,3 metros e ele forma um ângulo de 250 graus em relação ao eixo x. Então veja, 90 graus, 180 graus, aqui nós teríamos 270. Para 250 ele deve estar mais ou menos por aqui, ok? Então por isso ele quer saber quais são os componentes na direção do eixo x e a direção do eixo y. Bom, se você deve ter, com certeza, em sua posse, uma calculadora Cássio. A calculadora Cássio é a ferramenta do estudante de engenharia. Basicamente o que? É universal. Ele quebra todos os seus galhos. Então, vamos pensar o seguinte: eu vou fazer um tracejamento para você entender que esse vetor inclinado, ele pode ser decomposto em duas direções bem específicas. A primeira parte desse vetor, ela vai estar atuando aqui na direção do eixo x. E essa parte para nós vamos chamar de Vx. Perceba, ela está na parte do plano xy negativo. Possivelmente o cosseno de um ângulo tão grande vai assumir valor negativo. E, por sua vez, a decomposição desse mesmo vetor na direção do eixo y vai gerar para a gente uma componente chamada de Vy. Então nós queremos encontrar essa componente orientada para baixo, ou seja, a parte desse vetor que existe na direção do eixo y e a parte desse vetor na direção do eixo x. Cameraman, por favor, me acompanhe. Esse ângulo para nós é o ângulo que a gente vai usar para produzir essa decomposição. Então veja, sempre que você decompõe o vetor na direção do eixo x, você pega o vetor original e multiplica ele por cosseno de θ. Ou seja, nosso vetor V tem tamanho de 7,3 e o nosso cosseno de θ deve ser cosseno de 250 graus. Por sua vez, vamos pedir agora a participação especial do elemento que está aqui bem perto da gente, que vai pegar a sua calculadora Cássio, como estou dizendo para vocês, e multiplicar e descobrir para a gente o cosseno de 250. Menos 0,34. Então é menos 0,34. E posse dessa mesma calculadora, nós vamos multiplicar 7,3 e vamos descobrir qual a parte desse vetor que existe na direção de x, que é menos 2,48. 2,48. Nós não temos propriamente uma unidade. Esse vetor pode representar um deslocamento, pode representar uma velocidade, mas nós sabemos que a componente dele, a parte dele que é projetada na direção do x, e olha, perceba, isso confirma a nossa ideia inicial, de que ela estivesse apontando para a direção negativa, e portanto, sobre o eixo x do lado de cá, do plano cartesiano, nós teríamos um valor negativo aí, então 2,48 unidades. Muito bem, e para a parte do eixo y? Por favor, cameraman, me ajuda aqui. A nossa parte Vy é calculada da seguinte maneira: nós pegamos o vetor original e multiplicamos agora pelo seno do ângulo que está relacionado a ele. Nosso ângulo é 250, então o nosso amigo lá da Cássio já localizou. Nosso vetor tem tamanho de 7,3 e nosso seno. Seno, para esse ângulo tão grande que é 250, ele deve também ter um valor com sinal negativo. Menos 0,94. Então, menos 0,94. Um valor grande, por sinal, ele está quase totalmente na vertical. Então, nosso vetor Vy, multiplicando menos 0,49 por 7,3, ajuda dos universitários, nós temos, vou reforçar o sinalzinho negativo, essa pausa dramática, menos 0,68. menos 6,8. Ok? Confirmando? Menos 6,8. Se fosse metro, seria para a gente. Então, recuamos agora, vamos para colocar esse valor no gráfico. Então, a nossa velocidade Vy é igual a menos 6,8 unidades. Ok? Muito simples. Tomara que você tenha tido êxito ao resolver essa questão. Um grande abraço a todos. Até mais. É 6,8?